Gente, Deus ele tem me pegado esses dias. Eu estava conversando com o Claudinho. Deus tem nos levado a esses últimos dias sobre um quebrantamento sobre o mundo, e principalmente na parte de feridas do passado. Pessoas que foram feridas na área sentimental e não conseguiram se resolver ainda. Pessoas que têm feridas na área da paternidade. Mulheres e homens que foram feridos por não ter uma mãe no lar, ou às vezes um relacionamento conturbado. E essas feridas foram crescendo no coração das pessoas. Eu estou falando para você porque eu tenho atendido algumas pessoas e ao final do culto eu fico aqui também juntamente com a equipe profética orando. E nessa quinta-feira chegou uma moça aqui. Ela começou a rasgar o coração dela e falar: eu preciso falar porque eu nunca falei para ninguém. E isso tem me machucado muito, isso tem me entristecido muito. Eu não consigo romper, eu não consigo me relacionar, eu não consigo confiar em homem. Ela foi falando. No final ela disse: eu fui abusada na minha infância. E o incrível é que 2 dias depois, no caso ontem, foi um rapaz lá em casa: Maico, você tem um tempo? Eu falei: rapaz, tem, vou abrir um tempo para você aqui. Estava juntamente com a minha esposa Melissa, eu fui abrir um tempo para ele. Ele foi lá em casa, nós começamos a conversar e ele falou a mesma coisa. Todo relacionamento que eu entro, eu não consigo ir adiante, eu não consigo firmar um relacionamento, eu não consigo chegar no casamento, eu não consigo ser feliz na minha área sentimental. O que está acontecendo comigo? O que eu faço? E nós conversando, eu expondo para ele, dentro da palavra, aquilo que ele precisava fazer, por que a vida dele estava daquele jeito. Ele foi contar e no final ele disse: eu fui abusado. Então Deus está levando a igreja para um nível de quebrantamento, aonde você precisa expor a sua ferida, porque só é curado aquelas pessoas que expõem as suas feridas. Mas você precisa expor as suas feridas para a pessoa certa, porque quem sabe você já expôs a sua vida para alguém que saiu contando para todo mundo. Em vez de cicatrizar as suas feridas, acabou causando mais feridas. E com isso você se retraiu, não consegue mais se expor, não consegue mais falar. E você precisa falar para você ser curado. Eu tenho certeza que nessa noite Jesus ele vai curar a ferida do seu coração. Nessa noite é uma noite de transformação para a sua vida, porque o próprio Deus ele está aqui, o Jesus ele está aqui. E aonde Jesus está, todas as coisas são transformadas. A Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. E ele começa fazendo um milagre. O primeiro milagre foi num casamento. E Jesus ele é completo em tudo. E a Bíblia é muito linda porque tudo começa no casamento. Tudo começa numa festa. E tudo também vai terminar numa festa. Tudo começou numa festa de casamento, mas nós vamos terminar nas bordas do Cordeiro, na festa que Ele está preparando para a sua igreja. Jesus ele começa a manifestar os milagres. Os leprosos eram curados. Os cegos começavam a enxergar. Os paralíticos começavam a andar. Jesus ele vinha trazendo o céu para a terra. Ele vinha manifestando a glória de Deus na terra. E o povo começou a ouvir falar sobre esse Jesus, sobre esse homem, sobre esse profeta que estava na terra. E a fama dele começou a se espalhar pelas cidades. E a multidão o seguia. Jesus ia para o deserto e uma multidão seguia. No deserto ele fazia maravilhas, prodígios, milagres, curas, ensinava sobre o reino dos céus. Jesus lá ia passando e um homem começa a gritar a ele. Um homem para ele fala: vai na minha casa porque a minha filha está muito doente. Era Jairo, um dos homens da sinagoga. Minha filha está quase morrendo, vai lá. E Jesus vai à casa daquele homem, mas no caminho Jesus topa com a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo conhece a história. Jesus lá ia passando e ela toca na orla da veste de Jesus. Naquele momento aquela mulher para a trajetória de Jesus. Jesus lá ia para a casa de Jairo, mas no caminho aquela mulher toca nele. Ela para a rota de Jesus e ela consegue um milagre. Você não está entendendo a dimensão do que está acontecendo aqui. No caminho aquela mulher consegue um milagre. O milagre não era para ela, mas ela entendeu que Jesus estava passando e ela tocou e ela foi curada. Mas o que você quer dizer com isso?
A Bíblia diz que havia 12 anos que ela sofria dessa hemorragia. E a Bíblia vai dizer que a filha de Jairo tinha 12 anos. Nesse momento acontece algo profético. Mas por que Jesus interrompeu a sua caminhada de ir até a casa da filha de Jairo e curou a mulher do fluxo de sangue primeiro? Porque Jesus não pode curar a próxima geração se essa está ferida. Jesus, ele não quebra princípios. O que você quer dizer com isso? Quem sabe o sofrimento que você tem está passando para os seus filhos porque você ainda não foi curado. Quem sabe aquilo que a sua mãe viveu, você está vivendo porque não foi quebrado. Quem sabe a escassez que você vive na sua casa ou que você está passando já também acompanharam os seus pais, e você não consegue romper e você não consegue avançar. Mas nessa noite Jesus está aqui, e apenas um toque de você nele, ele vai liberar algo extraordinário sobre a sua vida. Ele vai curar você, ele está aqui. E eu vou te ensinar a chamar a presença dele. Fique de pé no seu lugar. Nesse momento a atmosfera ela vai começar a mudar. A Bíblia diz que os anjos estão 24 horas clamando: Santo, Santo. Agora eu quero que você repita comigo, porque algo extraordinário vai começar a acontecer. Repita comigo: Santo, 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 Santo. Aumenta a sua voz: Santo, 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 Santo. Ele está escutando a sua adoração. Grita, grita: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o nosso Deus. Santo, Santo, Deus poderoso. Levante as suas mãos. É hora de ser tocado, é hora de ser curado. É agora, é agora. Ele está passando, ele está passando. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra que lhe descreva em perfeição. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Sinta ele neste lugar. Santo, Pai, toca os seus filhos. Toca os seus filhos agora, Senhor. Deus poderoso. Toda amargura vai embora agora no nome de Jesus. Toda tristeza, todo trauma vai embora agora no nome de Jesus. Que o Espírito Santo tenha liberdade para poder agir aqui neste lugar. Curas estão sendo derramadas neste lugar. Curas estão sendo derramadas nesse lugar. Seja curado agora, no nome de Jesus. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso.
Glória a Deus. O que fazer quando a presença do Senhor invade o nosso ser? Pode se sentar, fazendo alguma coisa para Ele aí. Nós precisamos apalpar a presença do Senhor. Nós precisamos entender que tudo muda quando nós entramos na presença dEle. Eu nunca vi uma pessoa que ficou do mesmo jeito quando ele teve encontro com a glória do Senhor. A Bíblia diz que eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a glória dele enchia toda a casa. Isaías começa a falar: como eu, um homem de lábios impuros, habito num povo de puros lábios. Então, um serafim voa ao altar e, como a tenaz, ele pega uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. A Bíblia diz que toda a sua impureza foi tirada. Naquele momento ele escuta Deus falar: quem há de ir por nós? Quem enviarei? Naquele momento Isaías se coloca de prontidão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O que você quer dizer com isso? Deus, nessa noite, Ele está te curando para você poder ser enviado como agente de transformação e de cura na vida de muita gente. Eu quero compartilhar com vocês algo sobrenatural da parte do Senhor, porque o Novo Testamento ele veio cheio de poder e graça. Mas se você for discorrer a Bíblia e encontrar em Gênesis também, desde o início, em Gênesis tem muito poder e muita graça também. Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz assim: então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Para você poder entender, a Bíblia ela é escrita de forma lógica. Ela está para nós de forma lógica, mas ela foi escrita de forma cronológica. E o livro do Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Mas a Bíblia é escrita para nós de forma lógica. E como a gente vai poder entender? Você lê Jó primeiro, depois você lê Gênesis. Mas sobre isso você vai aprender um pouco disso, sobre teologia, com o nosso paizão. Mas o livro do Gênesis ele está em grandes riquezas, porque ele é o início de tudo. Ele é o início de tudo. E grandes chaves tem no livro do Gênesis, porque ele é o começo, o livro dos começos. Eu quero que você leia comigo Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo conhece de cor. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: no princípio, vamos lá comigo, vamos lá, Deus criou. No princípio, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Você precisa entender que a palavra criar no hebraico significa bara. Só Deus pode bara, ou só Deus pode criar. Então estamos falando que Deus ele cria os céus e a. Então o mundo, os céus e a terra não é obra do acaso. Há um Criador para todas as coisas. A Bíblia está dizendo que Deus criou. Então Deus ele cria os céus
Ele cria a terra. E o interessante é que se você for lendo a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim, para você poder entender o contexto, eu quero te levar. Então o Senhor Deus formou o homem. Coloca por favor, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o... Deus não cria o homem. Não está escrito criar, está escrito for. Por que Deus forma um homem e não cria? Porque quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, Ele já faz a criação. Mas quando Ele forma um homem de quê? Do pó da... Então o pó da terra é matéria. É matéria-prima. Então já existe. Ele criou, Ele formou algo, um homem de algo que já existia. Ou seja, do pó da terra. Então Ele não cria, Ele forma um homem. Mas por que Ele forma um homem e não cria? Eu já disse, porque a matéria-prima já tinha. Quando um marceneiro vai fazer um móvel, ele não está criando uma mesa, ele está formando uma mesa através da matéria-prima que Deus criou, que é a madeira. Então ele não está criando, ele está formando a mesa. Ele está dando sentido a um objeto, a uma matéria-prima. Nesse momento Deus ele forma um homem. E algo poderosíssimo nisso eu quero trazer no seu coração. Então, o mundo não é obra do acaso, Deus ele cria. Então, se Deus não tivesse criado o mundo, nada existe. Vamos lá pela lógica. Se Deus não tivesse criado o mundo, nada existe. Mas Deus permanecia sendo... A primeira chave está aqui. Guarda no seu coração. Guarda no seu coração. Se Deus não cria o mundo, Ele continuaria sendo Deus. Mas nada ia existir. Então quer dizer que do nada Deus fez tudo. Repita comigo, do nada Deus fez. Fala com o irmão que está do seu lado. Não menospreze o nada. Porque do nada Deus pode fazer tudo na sua vida. E do nada Deus fez. E do nada Deus fez. Ele tem um poder para isso. E o engraçado é que para você criar algo, você precisa ter a capacitação de trazer algo que não existe para passar a existir. Por isso que eu falei que só Deus pode criar. E vamos lá, porque a grande chave nesses dois versículos que eu li para você. Mas eu quero fazer discorrer para você entender uma coisa muito interessante. Então a Bíblia diz que Deus ele forma um homem, ele não cria. Porque a matéria-prima do homem já fora criada. Mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a... Não foi a terra e céus, não? Vamos comigo de novo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Hoje eu quero ser mais de idade. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou... Não foi a terra e os céus. Mas por que Deus não cria a terra e os céus? Me pergunta, Maico, por que Deus não cria a terra e os céus? Porque o céu é o modelo de tudo que existe. O modelo de tudo que existe é os céus. Mas quem me prova, te provo. Quando Moisés vai fazer o tabernáculo, o que Deus faz com ele, irmã Miriam? Missionário. Leva ele no monte e mostra a ele como era regido lá no céu. E ele faz um arquétipo do céu na terra. Porque o céu sempre foi um modelo. Presta atenção. Quando Jesus está na cruz do Calvário e está para morrer e entrega o Espírito, o que ele fala? Tetelestai, que significa Pai, está consumado. A Bíblia diz que o véu se rasga de alto a... Por que não rasgou de baixo ao alto? Porque a salvação, ela é de Deus para o homem, não do homem para Deus. É Deus que fez todas as coisas. O céu continua sendo um modelo. O céu continua sendo um modelo.
Mas como que eu vou viver uma vida plena em Deus? Ouve e pratica as palavras. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você muito interessante. Quando você for ler a Bíblia, não extraia nada dela. Está falando heresia. Quando você for ler a Bíblia, não extraia nada dela. Deixa que ela extraia algo de você. Porque quando você deixar a Bíblia extrair algo de você, você, cada dia que passa, vai ser mais parecido com o seu Criador. Aquele que peca, não peques mais. Se sua mão direita te faz pecar, arranque-a. Está falando literalmente, arranca sua mão. Não, corta o mal pela raiz. Porque se você cortar o mal pela raiz, mesmo faltando um braço, você vai entrar no reino dos céus. Então quando você for ler a Bíblia, deixe que ele arranca algo de você. Quer viver algo extraordinário? Não vai ser simplesmente quantos versículos você sabe de cor, mas quantos versículos você coloca em prática. É o que vai fazer toda a diferença. Vamos mergulhar mais um pouquinho na palavra. E Deus, Ele faz os céus, Ele também faz a terra. É obra do Criador. Olha para o lado. Do seu lado esquerdo, olha para o seu lado direito, olha para trás. Obra da criação. Quer ver a glória de Deus? Olha para o lado. Obra da criação. Deus, Ele fez. Toda a criação remete à glória do Senhor. Toda a criação remete à glória do Senhor. Só que às vezes os nossos dias são dias corridos demais. Nosso tempo está corrido demais com o trabalho. Preocupado com a nossa esposa, nosso esposo, preocupado com os nossos filhos. E na maioria das vezes, nós esquecemos de conversar com o Criador. Nós esquecemos de nos dobrar os nossos joelhos e falar: Pai, eu estou aqui. E quanto mais tempo nós ficamos quanto mais tempo nós ficamos sem conversar com o nosso Pai, mais longe dele nós ficamos. Agora tem pessoas que não conseguem conversar com Deus, não conseguem chamar Deus de Pai, porque teve uma paternidade mal resolvida. Eu quero deixar isso para o final. E a Bíblia diz que Deus, Ele continua a criar a criação. Ele cria os céus e a... O engraçado é que a palavra céus, missionário, não está no singular, ela está no plural. Céus e a terra. Paulo vai dizer que um homem se encarne, não sei, mas que foi levado ao terceiro, então não é só um, são. Michael, mas qual que é o primeiro céu? O primeiro céu é esse, que você sai lá para fora e olha para cima. Esse é o primeiro céu, que nós enxergamos a olho nu. Qual que é o segundo céu? O segundo céu é onde estão as estrelas, o sol, a lua. E o terceiro céu? O terceiro céu é onde está sentado o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O engraçado é que nesse primeiro céu eu já fui. Quando eu fui fazer meu curso de estética no Mato Grosso do Sul, eu fui. O avião da Azul me levou. Irmão, pensa numa experiência. Quando ele sai do chão, misericórdia. Pedi perdão pelos meus pecados 50 vezes. Eu fiquei do lado da janela, eu olhei para baixo, meu Deus. Eu voei sobre esse primeiro céu. O avião da Azul, ele me levou. Eu consegui acessar. Mas o segundo céu, você não consegue acessar, nenhuma companhia aérea te leva. Não consegue te levar. Mas existe pessoas que te levam. O dono da Tesla, como é que ele chama? Eu tinha esquecido, obrigado. Elon Musk. Ele tem toda uma tecnologia para poder te levar lá. Até então ele está investindo bilhões na sua empresa para poder projetar a vida lá fora. Bilhões e bilhões para poder projetar a vida lá fora. Que um dia está na internet, ó, pedaço de terra
Ele está projetando, Ele te leva lá. No primeiro céu, o homem consegue te levar. No segundo céu, se você desembolsar muito dinheiro, muitos dólares, provavelmente Ele consegue te levar. Mas no terceiro céu, só há um que pode te levar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, irmão. O terceiro céu é só pelo sacrifício de Jesus. É só você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. No terceiro céu nada e nem ninguém pode te levar, se não for a cruz de Cristo, se não for o sacrifício que Ele fez por você. Por isso que eu falo que viver para o Evangelho vai te custar tudo. Seu tempo, suas lágrimas, sua dor, seu dinheiro, mas vai valer a pena. Fala para o irmão do seu lado, vai valer a pena. Vai valer a pena cada choro, vai valer a pena cada tribulação que você passou, porque no dia em que Ele vir levar a sua igreja, você vai entender o quanto valeu a pena cada sofrimento que você teve aqui nessa terra. Você vai entender. Você vai entender. Vamos lá, porque senão eu fico sem tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 3. A Bíblia disse, Deus disse, haja luz e houve. Vamos lá, haja e houve. E se eu te falar aqui que essa luz aqui não é a luz do sol? Outra heresia, vem uma com essas heresias. Se eu te falar que não é a luz do sol, essa luz que houve. Quando Ele fala, haja luz e houve luz, não é. Porque o sol ele é criado no versículo 14, no quarto dia da criação. E que luz que é essa? Apocalipse capítulo 21, versículo 11. Coloca para nós. Era, vamos lá, era, e o seu brilho era como jaspe, clara como, vamos lá, para ficar mais nítido, Apocalipse 22, versículo 5. Olha lá. Não haverá mais, eles não precisarão de luz de lâmpada, nem a da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Irmão, a luz de Gênesis capítulo 1, versículo 3 é a luz do nosso Deus que ilumina todas as coisas. Seja profeta. O irmão que está do seu lado, essa luz vai invadir a sua casa hoje. Essa luz vai invadir a sua casa hoje. Essa luz vai alcançar a sua família. Essa luz vai alcançar os seus familiares. Essa luz vai fazer algo em você hoje. A Bíblia é muito rica. Se você entender o Deus que você serve, você não vai ficar mendigando amor de ninguém. Se você entender o Deus que você serve, você não vai se comparar com ninguém, porque a comparação é a pior coisa que existe. Porque você nunca compara uma coisa boa sua com uma coisa boa de alguém. Você sempre compara uma coisa ruim sua com uma coisa boa de alguém. Você nunca vai comparar uma qualidade sua com a qualidade de alguém. Você sempre compara uma deficiência sua com uma qualidade boa de alguém. E quando você compara isso, você se sente menosprezado. Você fala, eu não consigo, eu não dou conta. Só porque é outra pessoa que pode. Por que eu não posso? Mas Deus fala para você nessa noite, não compara, porque você ainda não entendeu os mistérios que eu coloquei dentro de você, as qualidades que você tem, que a outra pessoa também não tem. Quando você se conecta com o seu Criador, você fica mais parecido com Ele. E vamos, porque meu tempo está escasso. E Deus ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, porque o salmista diz que para Deus não há dia e nem noite. Repita comigo, para Deus não há dia e nem noite. Agora pergunta por quê? Porque Ele é luz. Irmão, e quando a luz chega, a escuridão tem que ir embora.
as trevas têm que ir embora, porque a luz chegou. E Ele é a própria luz que ilumina todas as coisas. Provavelmente algo não está dando certo na sua vida porque você não contempla essa luz todos os dias. Deixa eu falar algo para você. Eu não quero ser religioso, porque a religião não leva ninguém para o céu. Deixa eu te falar. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com os programas que você coloca dentro da sua casa. Porque dia após dia está manipulando a sua mente, está manipulando a mente dos seus filhos, está manipulando o seu casamento, para não ver essa luz, que é o próprio Deus. Cuidado. Toma muito cuidado. Vamos lá. Agora você precisa entender algo poderoso. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Coloca para mim, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Então disse quem? Então disse: cubra-se a terra de plantas que deem e árvores cujos frutos. E assim, vocês é incrível. Deus não falou haja. Deus não falou haja. Deus não falou haja vegetação. Ele não falou, como ele disse, haja luz. Ele não falou haja vegetação. Ele falou, então disse Deus: cubra-se a. Cubra-se a. Em outras palavras, sabe o que ele estava falando, Claudinho? Produza terra. Ele falou com quem? Com a? Você quer dizer que o seu Deus é tão poderoso que quando ele fala até a terra obedece. Mas por que ele não falou haja? Haja vegetação, haja árvores. Por que ele não falou? Por que ele falou diretamente com a terra? Porque eu não te falo. Não. Vamos, 1, 2, 3 e... De novo. De novo. Porque Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele te deu capacidade de poder produzir. Ele nunca vai falar haja. Ele vai falar assim: eu já coloquei dentro de você, produza, porque dentro de você tem algo extraordinário. Está na hora de produzir. Está na hora de liberar aquilo que Deus já depositou dentro de você. É para você poder produzir. Ele não vai falar haja não, irmão. Está dentro de você. Para de se comparar. Está dentro de você. Ah, meu casamento não tá tão legal porque você fica vendo demais casamentos na internet. Preocupa com o seu. Cuida do seu marido. Cuida da sua esposa. Aí você se compara, o povo tá lá em Dubai. Aí você aqui ralando. Janeirão difícil. Você, nossa, mas dá tudo errado. Para de comparar, o seu tempo vai chegar. Produza. Produza, tem algo dentro de você que vai produzir algo extraordinário. Irmão, existia um profeta dentro de mim que nem eu mesmo sabia. Você precisa ter pessoas para isso, para te impulsionar e acreditar naquilo que tem dentro de você. Ah, mas falando sério, já liberei várias profecias aqui, várias estão se cumprindo, graças a Deus. Agora eu vou te dar um ponto chave. Se você não tiver pegado a mensagem inteira, espero que você pegue essa. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Por favor. Irmão, escuta. A Bíblia diz que ele falou com a terra. Agora vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra era sem forma aí? A terra era sem forma aí? Agora vem cá. Se quando Deus fala com a terra, Ele falou, produz as ervas, usa essa primeira frase: mas eu sou sem forma, mas eu sou vazia. Às vezes bateu com a realidade que você vive hoje. Mas eu não consigo, meu casamento está acabando. Eu não consigo, a minha empresa está indo de mal a pior. Eu não consigo, os meus filhos estão desviados da presença do Senhor. Eu não consigo comprar aquela casa, eu não consigo comprar aquele carro. Eu não tenho poder requisitivo. Se a terra tivesse absorvido essas primeiras palavras,
ela não produziria toda a vegetação. Agora vem cá, pelo amor de Deus, pega isso aqui. Se Deus falou com a terra para poder produzir, é porque ele acreditava? Se Deus falou com a terra para ela poder produzir, é porque Deus acreditava? Mais alto. Se Deus falou para ela poder produzir, é porque ele acreditava? Agora inverta. Por que você não vai conseguir? Se ele está falando que você tem capacidade de vencer essa dificuldade que você está passando. Ele já disse que você pode, você consegue. Você precisa entender o poder que há dentro de você. Você precisa entender o dunamis que está dentro de você. Se você compreender e entender o poder de Deus que está dentro de você, ninguém te faz de escravo, ninguém pisa em você, porque Israel só foi escravo 430 anos, porque não entendia o poder que eles tinham, porque o próprio faraó disse: vamos aumentar a carga desse povo, porque eles estão crescendo, para não se aliar a uma nação e nos vencer. Quando você não entende o poder que você tem, o diabo te escraviza. Mas levanta a sua cabeça, você tem poder e autoridade. Não fala para você mesmo: eu tenho poder e autoridade. Fala: eu tenho poder e autoridade. Eu tenho poder e autoridade. Deus, Ele te deu isso. Ele te deu capacidade de produzir. Ele te deu capacidade de avançar. Ele te deu toda a capacidade de ser feliz. Pelo amor de Deus, vai ser feliz. Agora eu resumo tudo, eu finalizo. Hoje estou casado com Marina. Tenho uma filha que se chama Melissa. Eu achei que ia ser homem. Por que você achou que ia ser homem? Vou te contar por quê. Mas antes de eu chegar nesse finalzinho, eu quero te explicar. Já falei várias vezes, mas tem pessoas que ainda não ouviram. Eu fui criado sem pai. Meu pai nos abandonou, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe sempre trabalhou na usina, serviço braçal, cortando cana. A nossa infância não foi uma infância fácil. Trabalhava minha mãe e meu tio para poder sustentar a casa. Então, irmão, eu não comia do bom e do melhor. Quando eu comia da Nix, era de amigos meus que tinha na rua. Não foi uma infância fácil, mas foi uma infância muito alegre, porque nunca me faltou amor. Só que você que é homem sabe que crescer sem a falta de um pai, você cresce sem direção. Você cresce sem confiança. Então tinha coisas que já na minha juventude estava aflorando, eu não tinha como conversar com a minha mãe, porque é coisa de homem. E como que você abre seu coração para sua mãe? Vou explicar uma coisa dessa. O que ela vai pensar? Então eu aprendi com o mundo, da forma pior. Então eu cresci com uma mentalidade de abandono pela parte do meu pai. Mas quem se culpa é ele? Não culpo ele. Porque às vezes aconteceu a mesma coisa com ele. Ele só replicou aquilo que aconteceu com ele. Mas é duro chegar no dia dos pais, sei lá, na escola, escrever um cartãozinho, desenhar alguma coisinha e levar para o seu pai. Sabe quem que eu levava? Para minha mãe e para meu tio. Sabe o que mais doía? Quando os pais, os meus amigos, iam na escola buscar eles. Eu tinha que ir embora sozinho a pé. No final da tardezinha, no final de semana, a coisa que eu mais gosto na minha vida é jogar bola. Ruim com força, mas eu gosto. De teimoso. Jogo de teimoso. Meu pai não jogou futebol comigo. Não tive. Problema, casei. E como que um homem não teve direção de um homem na sua juventude vai assumir um relacionamento? Irmão, passei várias dificuldades com a Marina. Várias e várias dificuldades. Eu pensava, eu não quero ter filhos. Não quero. E como é que eu vou dar para meu filho algo que eu não tive? Irmão, como que você oferece para alguém algo que você não teve? Então no meu coração estava alojada a ferida de uma falta de paternidade. E crescia no meu coração. Eu tinha raiva às vezes. Eu podia nem falar o nome do meu pai comigo. Eu já... Sabe a última vez que meu pai me viu? Eu estava sentado numa mesa juntamente com um amigo meu. E num lanche que tinha perto do Bar Gomes. Esqueci o nome do lanche. Parada Lanche. Sentado lá, eu e ele comendo um lanche e bebendo um refrigerante. Meu pai passou perto de mim e falou assim: ó, me dá 50 centavos. Eu não dei. Ele nem percebeu que eu era o filho dele. Infelizmente ele
naquele tempo ele caiu nas drogas, no alcoolismo. Agora você imagina um pai passar perto do filho e não reconhecer. Como que você acha que eu fiquei naquele tempo, naquele momento? Mas aí, irmão, eu absorvi a paternidade do nosso pai espiritual dessa casa. E para mim, a paternidade dele é espiritual e física, porque ele me fez virar homem. Só que o tempo foi passando e a amargura entrou dentro do meu coração. Então eu não queria ter filho. Eu não queria. E um dia um certo profeta chega na nossa casa e vai pregar. Ele pregando, na verdade nós estávamos em Arcos, na igreja de Arcos, pregando, e no dia eu estava tocando teclado, fazendo fundo sim igual Israel. Ele vira para mim e fala: você não sabe o que te espera. Misericórdia. Começou a falar algo particular meu. E uma das coisas que ele falou para mim que me marcou, falou assim: você vai ser pai. Pais que eu repreendi em cima do altar, não repreendi por temor. Você vai ser pai. Eu falei: tá. Ele falou outras coisas sobre ministério. Ele falou: eu escuto você chamar um menino por nome de Joabe. Por isso que eu acreditei que era homem. Joabe. Eu falei: Joabe, vou ter um filho e vai chamar Joabe. Aí já havia um relapso. Eu tenho que permanecer firme. Eu não posso deixar o meu filho passar por aquilo que eu passei. Aí beleza. Minha Marina um dia conversou, né? O sobrinho estava grávido. Eu falei: não, Joabe, já é homem, não precisa nem fazer ultrassom, já sei. E antes da Marina engravidar, eu tive uma visão dentro do meu quarto. A Marina acordou passando mal de madrugada. Eu acordado, mas com o olho fechado. Falei: se precisa de alguma coisa, eu corro lá. Deus me mostrou um berço no canto do quarto e um rosto. Só que no rosto eu via só o queixo, é igual o queixo o queixo da Melissa. A única coisa que eu vi, um cheiro de menina do quarto. Eu travei e falei: Marina, eu vi um berço aqui, um cheiro do menino, eu vi só o queixo. Era igual o queixo da minha esposa. Igual. É igual o seu queixo. É o Joabe. Passa dias depois, um mês depois eu acho, a Marina fez o teste de gravidez, estava grávida, eu fiquei, né? Nossa, você pai, né? Aquela euforia, aquele negócio todo. Aí eu falei: não precisa nem fazer ultrassom, é homem. Já me falaram, o profeta falou. Irmão, no dia do chá de revelação, chutei a bola, tá um negócio rosa. Eu me enganou. Eu na alegria, porque não, você é pai de menino e tal. Fique de pé no seu lugar. Pode ficar de pé. Vou terminar agora. Eu naquela euforia, naquela alegria. Eu não, você pai, e preocupado, que é pai de menina. Aí beleza, descobrimos, viemos para casa, que negócio todo. Eu fui parar para poder pesquisar. Para poder pesquisar o nome Joabe. Eu fui pesquisar o nome Joabe. E Joabe significa isso aqui, ó. Joabe significa Yahvé é seu pai. Deus é seu pai. Irmão, você está compreendendo a dimensão do que está acontecendo aqui? Joabe significa Deus é o seu. O que é que eu não tive, irmão? O que é que eu não tive fisicamente? Mas o pai lá de cima sempre me olhou, sempre me guardou e me estava dando destino. Irmão, Joabe não é simplesmente Deus falando: eu sou seu pai. Joabe é a minha história. Eu não tive um pai, mas teve um pai no céu que sempre me olhou e sempre me guardou. Então o sentimento, as provações que você passa, não é simplesmente, às vezes, o seu nome, é a sua história. Mas que eu fui abandonado pela minha mãe, fui abandonado pelo meu pai, fui abusado quando eu era criança, não tive coragem de contar para ninguém. Irmão, essa dor que você passou é para construir a sua história. Irmão, e Deus estava lá. Deus estava lá. Ele sempre esteve lá. Ele nunca deixou de segurar a sua mão. Ele nunca deixou de te ouvir.
Mas o que me aconteceu, Maiquinho, poderia ter acontecido algo pior, mas Ele te livrou, Ele te guardou. Quem sabe você tem feridas do passado que você não consegue cicatrizar mais, você já cansou. Quem sabe você entra aqui hoje e está cansado do seu casamento. Você fala, não dá mais, para mim já chega. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e falou, acabou, Michael, vou fechar minha empresa, não dá mais, cansei. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. O mesmo Deus que escreveu e está escrevendo a minha história, Ele vai continuar escrevendo a sua história. Essa tempestade não vai acabar com a sua vida. Essa tempestade não vai acabar com a sua história. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que a terra produziu, certo? Mas a mesma terra que produziu as ervas foi a mesma terra que foi inundada pelo dilúvio de Noé. Quando Deus manda o dilúvio na terra, é a mesma terra. E o dilúvio acaba com tudo. Mas quando as águas acabaram, a terra continuou produzindo aquilo que ela foi chamada para poder produzir. Então não é sobre a dor que você carrega, é o que você vai fazer com essa dor que você carrega, porque a dor que você carrega vai ser cura na vida de muitas pessoas. Ele te chamou para isso, para ser um agente de cura.